episódio de hoje a gente está aqui com a Cláudia. Eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela, mas enfim, vamos logo à primeira pergunta. Cláudia, como você começou a trabalhar na biblioteca? Qual foi a sua trajetória? O meu início na biblioteca foi na Lagoa do Pau, quando a biblioteca iniciou lá. Na época, os alunos faziam suas pesquisas nos livros, na biblioteca. Era diferente hoje, né? Que a maioria fazem pela internet, era muito diferente. Quais foram as maiores mudanças que você percebeu como biblioteca na relação dos alunos com os livros? É o que eu falei, né? Quando eu comecei, não tinha muito acesso a pesquisas na internet, eram mais pesquisas nos livros da biblioteca, né? Quando o aluno tinha que fazer um trabalho, a gente tinha que estar fornecendo os livros, procurando os assuntos nos livros, usava muito a Bassa e outros livros. Eu sei que você já deu uma breve explicação, mas como era o acesso aos livros no início da sua trajetória de alunos? Era mais para fazerem pesquisas mesmo, né? E também leituras, livros literários, né? Alunos vinham buscar, escolher os livros para lerem, para levarem para casa, depois voltavam, devolviam, trocavam de livro. As crianças, né, tinham esse hábito. Qual foi o professor que mais marcou a sua trajetória aqui na escola? Na biblioteca, especificamente? Na escola. Na escola foram vários. Tem a Meire, eu sinto muita saudade da Meire. Tem os colegas da minha época, né? Tem Aparecida Lucas, tem Marília, tem outros, né? Vários colegas que trabalhavam junto comigo. E na biblioteca, os professores que trabalhavam tinham mais acesso, né? O português, o Alexandre, a Luísa. Luísa fazia muitos trabalhos aqui. Luísa, a gente trabalhava muito em parceria. Nós trabalhávamos projetos juntas e me marcou muito. Nós trabalhamos sobre Carlos Drummond, nós fomos em Itabira, eu fui junto com os alunos, Luísa. São lembranças muito boas dessa época. Monteiro Lobato, nós fizemos teatrinho sobre Monteiro Lobato. A gente tinha muita parceria no nosso trabalho e era muito bom. Os alunos sempre estavam buscando livros aqui, sempre, no dia a dia. Ela sempre trabalhou bastante coisas, bastante atividades nessa área de literatura. Você tem alguma lembrança especial que você viveu aqui na escola que você gostaria de compartilhar? Olha, eu gostei muito de trabalhar na biblioteca, gratificante. Quando eu já estava no meu último ano, fui para Pitangueira, eu estava contando historinha para as crianças, todas as turmas iam, elas sentavam no tapete e eu contava historinha para elas. Foi uma experiência muito gratificante. Existe algum aluno que marcou a sua trajetória? Se sim,
O que fez ele ser tão especial? São vários alunos, né, de épocas diferentes, tá só um nome. Desde quando eu comecei até o final. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como bibliotecária? Desafios? Foi justamente quando começou o uso da internet. Porque eu peguei no início, não tinha, né? E depois eu trabalhei 2 vezes, em 2 épocas diferentes. Na primeira época não tinha uso da internet, já na segunda época tinha. Para mim foi meu maior desafio, porque para mim era tudo novo, né? Era recente e na minha época, quando eu trabalhava, quase não se usava a internet. Então essa mudança para mim foi um desafio. Quais projetos ou atividades incentivam a leitura você considera mais, ou atividades que incentivam o aluno a ler mais? Você considera mais importante? Projetos que ensinam a ler mais, no momento assim, existem vários, né? Existem, como eu disse, foram trabalhados projetos sobre Carlos Drummond, sobre Monteiro Lobato, foram vários, né? E são muito importantes. Que mensagem você deixaria para os alunos de hoje sobre a importância da leitura? A leitura, ela traz muito aprendizado, a gente amadurece, a gente cresce o tempo todo, a gente transforma a nossa maneira de pensar, de ver muitas coisas, né? Nos traz reflexões. Eu vou falar particularmente sobre as leituras que eu fiz ao longo da vida, quando criança, na escola, lia Cecílio Meirelles, Monteiro Lobato, é bem da minha época, já tem muitos anos, né? Gostava de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. Na minha adolescência, eu li o livro Poliana, e esse livro eu indico a leitura dele. Esse livro, ele trabalha o jogo do contente, e quando a gente começa a ler esse livro, a gente tem uma forma de ver a vida e, pelo menos comigo, quando eu terminei de ler o livro, eu vi de forma muito diferente, porque ele fala de uma criança que ensinava as pessoas a verem coisas boas em tudo. Em momentos difíceis, ela tirava alguma coisa boa daquele momento difícil, sempre. Então, nos ensina, né, a agradecermos, a sermos mais gratos pela vida, por tudo. Eu gosto também de ler muito a Bíblia. É outro livro também que faz parte da minha vida, faz parte da minha trajetória de vida, e é o livro. Este livro é o livro que eu quero ler para o resto da minha vida, enquanto Deus me der força, saúde. Eu quero ler porque este livro, ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa maneira de viver, e ele nos ensina a sermos melhores sempre.
E eu até trouxe aqui e quero mostrar livros que na minha família foram feitos. O meu pai, ele gostava de fazer poesias. E ao longo da vida dele, ele foi juntando poesias. E depois, eles transformaram em um livro. Eles publicaram essas poesias em um livro. Pedaços de uma vida. Aqui está o meu pai com a minha avó e conta a história dele, né? Tem fotografias da família. E eu trouxe este livro também, que é do meu avô. O meu avô, ele, na época dele, tinha muita dificuldade para estudar. Não era fácil igual é hoje. E ele estudou até a antiga 4ª série. E essa antiga 4ª série dele, ele aprendeu a ler, escrever, a contar. E ele até tinha uma mercearia, ele fazia cálculos assim com muita facilidade. E ele fez um rascunho da vida dele, contou toda a história da vida dele, da família dele, inclusive nós, né? Eu faço parte também, meus filhos. E este livro mostra a história da vida do meu avô, que para nós é uma relíquia, né? E trouxe esse livro também da minha tia, irmã do meu pai. Ela trabalha com óleos essenciais. E ela escreveu este livro para facilitar, né, para as pessoas entenderem de uma forma mais facilitada como usar os óleos especiais. Ela trabalha com do terra. E são experiências assim que a gente vive, né? E eu quis trazer para vocês, para mostrar que todos nós podemos fazer registros da nossa vida, né? Igual meu avô fez um rascunho, meu pai publicou, a minha tia, do trabalho dela, ela publicou um livro também, deixou o registro aí. O meu pai deixou o registro das poesias que ele fazia, né? E é muito importante. Ainda bem que tanto eles quanto muitos, né? A biblioteca que está cheia dos livros, né? Contaram a trajetória de vida deles, contaram o que para eles era importante, deixaram o registro. E é por isso que hoje nós temos acesso. Então, Cláudia, sobre os livros da sua família, eles são direcionados ao público? Existem outras cópias? A gente consegue ter acesso? O da minha tia consegue. E esses 2 livros, este do meu avô e do meu pai, eles foram mais direcionados à família. Você gostaria de deixar uma mensagem final para inspirar os jovens da atualidade sobre a leitura e os seus benefícios? É preciso ter o ato da leitura, né? A leitura, ela, como eu disse no início, ela nos permite o aprendizado sempre, né? Nós, a cada leitura que fazemos, a gente aperfeiçoa mais o que aprendemos. Então, esse foi o estado. E é muito legal a gente conhecer, né, novas trajetórias, novas perspectivas. E é isso. Tchauzinho.
ao Papo Canela. Hoje eu estou aqui com a dona Petinha, a famosa Petinha, que todo mundo conhece, para fazer uma entrevista simples com ela sobre a literatura, já que ela tem muitos anos de serviço. Então vamos começar com a primeira pergunta, tia Petinha. Como você começou sua trajetória no ensino e o que a motivou a escolher a literatura como área principal de atuação? Olha, faz um bom tempo que eu me ingressei na educação, né? Ensino geral. Comecei com o primeiro a quarto, depois fui para o quinto ao nono, ensino médio, trabalhei também. E a literatura sempre esteve presente nos meus trabalhos, porque a literatura é você lidar com a arte das palavras, né? Mexer com emoções, com sentimentos, é você criar laços de coisas que às vezes você nem conhece direito, mas você viaja, né? Quando você, enquanto professor, estimula, ensina, ou até mesmo cria uma obra, né? Porque você está lidando ali com sentimentos, com emoções. E faz um bom tempo que eu mexo com literatura. A nossa segunda pergunta é: quais autores ou obras foram fundamentais para formar sua visão como professora de literatura? Olha, o aluno em si, eu falo porque eu já trabalhei muito. Tem muito aluno resistente às obras, por exemplo, de Machado de Assis. Machado de Assis é um dos maiores, né? Talvez o maior. Quando você pega um livro dele, Dom Casmurro, que é um livro aparentemente, né, difícil para ler, para entender, o linguajar é um linguajar bem elevado, né? Então, assim, o aluno fica resistente. E a gente tem que trabalhar essa resistência, porque Machado de Assis, por exemplo, é um dos pontos assim, de partida, né? Um dos maiores escritores. E eu acho assim que a gente, enquanto professor, tem que trabalhar muito, saber conduzir esse problema, né? Porque eu acho assim, ler por ler não interessa, não é legal. Você tem que ler para valer, né? Então, Machado de Assis, essa área, por exemplo, aí de poesias, né? Nós temos aí grandes, aí Carlos Drummond, o Manuel Bandeira. Meu Deus, que delícia, né? A gente trabalhar com esses poetas, meu Deus, é muito bom. E saber trabalhar com o aluno, para o aluno gostar, porque o aluno tem que passar a gostar. E como que a senhora percebe a influência da literatura no desenvolvimento crítico e emocional dos alunos que você teve? A gente vê isso presente quando você vê o aluno envolvido no trabalho, quando você vê a disposição deles em querer fazer, em querer aprender, né? Não é só em fazer uma prova, uma avaliação, não. Mas você vê nas atitudes, em querer ajudar o outro que está com dificuldades, em elaborar, né? Ajudar ali na elaboração de projetos. Então isso é visível. Ao longo dos anos, o interesse dos estudantes pela literatura mudou? O que mais chamou sua atenção nessa transformação? E como mudou? Para a gente que gosta, a gente vê essa mudança. E não é uma mudança bacana. A maioria dos alunos não gostam de ler, filha. E com o surgimento do celular, o que acontece? Você quer que o aluno leia, mas o aluno pega o celular, que já está tudo prontinho, resumo, ou se não, pega o livro e lê o início, o meio e o fim. A gente sabe quando o aluno leu. Não, é porque não colocou ali na prova não respondeu todas as questões conforme. Não é só por isso. A gente sabe quando o aluno lê, o aluno não consegue mentir, não. E o professor que está acostumado a lidar com isso, você percebe no olho do aluno que ele não leu, que tristeza. Mas a maioria não gosta de ler, gosta de achar pronto. Existe alguma aula ou projeto que marcou a sua carreira de uma forma especial? Projeto? Olha, nós fizemos vários projetos, né? Eu trabalhei muito junto com Luísa, professora de português, junto com a Imaculada, minha irmã também, professora de português, e nós desenvolvíamos muitos projetos.
inclusive esse de Carlos Drummond de Andrade, né, que a gente fez o trabalho lá em Itabira, levamos alunos, professores, fizemos todo um apanhado geral para poder montar esse projeto e fazer esse projeto ficar bacana, né? A nível da comunidade, visitar e tudo, e questionar. Mas, assim, esse de Carlos Drummond marcou muito, viu? Esse foi para nunca mais esquecer. Houve algum aluno que impactou você de maneira significativa durante sua jornada como professora de literatura? O que o tornou tão marcante? Ah, minha filha, eu tive vários. Eu fui muito feliz na minha profissão de educadora. Muito feliz na profissão que Deus me confiou, porque eu não trabalhei por dinheiro, eu trabalhei por missão. Eu trabalhei por missão, eu trabalhei porque eu gostava e gosto. E eu tive muitos alunos desde o ensino fundamental, né? Primeira a quarta, depois do quinto ao oitavo, e o ensino médio também. Então, em todo esse decorrer, eu tive muitos alunos que, assim, porque quando o aluno interessa e faz aquilo que está sendo proposto, agrada ao professor. O professor fica envaidecido, né, de saber que uma coisa que ele está direcionando ali, os alunos estão absorvendo. Então isso é muito bonito, sabe? E eu tive isso ao longo, eu falo que eu fui muito feliz nesse ponto. Que bom, né? Graças a Deus. Qual foi o projeto literário mais desafiador ou gratificante que a senhora desenvolveu na escola? Foram vários projetos, né? Eu trabalhei quase 40 anos no setor de educação, filho. Então é muito tempo assim. Eu não vou lembrar de muitos, mas eu sei que muitos projetos foram desenvolvidos, né? Muita coisa linda foi feita nessa escola. Essa escola, eu estudei nela, olha pra você ver. Aí me formei, trabalhei nessa escola uma vida inteira, mais de 20 anos. E você imagina quantos projetos que naquela época antiga aí, nos anos 70, 80, não eram chamados de projeto, tinham outro nome. Mas olha para você ver, eu vou citar uma coisa aqui que não existe mais. E eu fico assim, pensando, por que não existe? E olha que nós virávamos noites, professores. Nós virávamos noite preparando todo o material, preparando tudo, para fazer tudo ficar lindo e maravilhoso para no outro dia apresentar. Era o 7 de setembro. A gente ficava o ano inteiro, olha, meu Deus, como era lindo, tudo organizado, tudo para o desfile. Os alunos, a gente trabalhava muito, que hoje quase a gente não vê o professor trabalhando, e eu sempre trabalhei o hino nacional, o hino à bandeira, o hino à independência. E quando eu descobri, esse momento aí foi o momento quando eu fui para a banda com o maestro José Eletro, né? Me passou o hino a Jaguaraçu, que ele não é muito conhecido por todo mundo. Verdade. Tanto a letra quanto a melodia. Que hino bonito. E hoje a gente não vê nada disso, mas eu sinto tristeza por isso. Porque assim, está deixando morrer coisas que... coisas bonitas, coisas assim que, de uma certa forma, valem para a cidadania, sabe? Para a formação do cidadão. Porque antigamente tinha uma matéria muito bacana, né? Hoje não tem mais, igual a SPB, Moral e Cívica, que era a formação do cidadão. Então ali aprendia-se as coisas boas que você devia fazer desde pequeno até adulto, né? As virtudes. Hoje quase não tem isso mais. A senhora acha que naquela época tinha algo específico que era bastante desafiador? Ou algum aperto que você já passou, que hoje em dia não tem nada? Aperto eu já passei. Quando eu dava aula, né? Mas no início. Isso aí foi lá que eu comecei a trabalhar em 1976. Sim. Que eu comecei a dar aula. Eu tive que ir para uma área rural, porque aqui não tinha vaga na escola e... Naquela época eu precisava trabalhar, já estava casada e tudo. Aí eu fui mandada para trabalhar na roça e tinha que ir a cavalo, nunca tinha andado a cavalo. Então, aí eu tive que ir para trabalhar, né, na zona rural, que é chamado Guarani. E lá era a turma multisseriada, ainda era pior, ainda que você tinha que trabalhar primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, tudo ao mesmo tempo.
E os meninos, assim, muito carinhosos, vinham encontrar comigo. E um certo dia, né, o cavalo muito mansinho, mas aí chegou um determinado lugar, não sei se ele assustou com alguma coisa, ele passarinhou e me jogou no chão. Meu pé ficou agarrado no estribo e eu fui de cara no chão, me machuquei toda. Aí os alunos vieram, veio uma senhora para poder limpar, para ajudar. E eu ainda fui dar aula, fui para a escola dar aula ainda. Aí eu sei assim, é um desafio muito grande, né? Valeu a pena, por quê? Porque eu não desisti. Aí surgiu uma vaga na rua, a diretora voltou comigo para a rua, sabe? Mas eu fui mandada para lá. E a senhora não desistiu, né? Continuou esse caminho firme. Exatamente. E a senhora acha que teve alguma pessoa que foi bastante importante na sua carreira, que marcou a sua história, um colega de serviço ou até um professor que ajudou muito a sua história, a sua carreira profissional? Como carreira profissional, eu tive uma professora, a Danioli, né, professora de português, que eu estudei do quinto até o ensino médio, que havia lá na Marléria, a professora de português, Danioli, né? Era uma professora muito enérgica, muito insistente, ela gostava de ver que o aluno estava aprendendo e ela cobrava, ela não tinha... aliás, ela tinha uma bagagem muito grande porque foi uma professora muito boa, sabe? Muito boa. E ela sabia conduzir, né, esse trabalho dela. E eu peguei o gosto, eu já gostava da língua portuguesa. E aí eu peguei mais gosto ainda, apesar daquela coisa dos professores em cima da gente, que tinha que tirar nota, não podia perder, senão era bomba, não tinha esse negócio de passar a mão, passar o pano, igual passa hoje, não. Aquela época era, passou, não passou, bomba, né? Então eu tive ela como referência, sim, muito, muito, muito na minha vida, tá? E ela trabalhava português, né? A língua portuguesa, a literatura, redação, então tudo isso, sabe? E eu aprendi despertou meu gosto mais ainda pela língua, sabe? E aí foi isso. Ela foi uma que ela contribuiu muito para que isso acontecesse, né? Para que eu fosse o profissional que eu sou, que eu fui, né? E gostaria de estar sendo até hoje, nos dias de hoje, sabe? Que mensagem você deixaria para os alunos em questão da literatura, de livros, que a literatura é um ponto importante na vida da gente, que ela tem aquela sensação de transformar, né? Não a sensação, mas ela transforma a gente de dentro para fora. Que mensagem você deixaria para os nossos alunos, nossos amigos, que isso é importante? É um ponto importante da nossa vida e a gente tem que levar ele para longe. Como você diz, a literatura ela transforma, né? Como eu disse no início da nossa entrevista, que a literatura é a arte de trabalhar as palavras, né? Eu vou voltar assim nesse ponto, porque eu acho muito importante dizer que ou você, enquanto professor, ensina ou você cria, né? Quando você cria, você está criando livros, contos, relatos, como é que fala, mensagens para jornais, essas coisas todas, né? Isso tudo aí está dentro de literatura, né? Tudo isso está dentro de literatura. E quando o aluno é preparado direitinho, quando ele se empenha em fazer um bom trabalho dentro de literatura, ele vai em frente, ele vai longe. Porque literatura é fácil? Não, não é fácil. Mas o aluno, ele precisa ceder, ele precisa saber que o professor está cobrando para o bem dele, né? Não tem que ficar com raiva, não tem que deixar de fazer as coisas, porque senão ele se torna um perdedor, né? Igual eu falei a frase para você, o pior perdedor não é aquele que chega ao final da batalha e perde a batalha, mas é o que para no meio do caminho. Porque esse aí, ele está mostrando que ele é medroso, que ele parou. Então quem para é porque não quer chegar até o final, né? Não quer vencer. E como mensagem, eu sempre gostei de ler o livro do Antoine, né? De Saint-Exupéry, um francês, né? O livro foi depois traduzido, O Pequeno Príncipe, né? Tem várias frases, é um livro maravilhoso, todo aluno deveria ler. Tem uma frase que eu sempre conservo comigo a vida inteira: tu te tornas eternamente responsável
por tudo aquilo que cativas. Então, se você cativa, você é cativado. Se você faz, você agrada. Se você agrada, você é agradado. E assim você chega até o final, né? Entendeu? Então, gente, essa foi a nossa entrevista com a Dona Petinha. Eu agradeço ela imensamente por ter tirado um pouquinho do tempo dela para a gente poder fazer essa entrevista, mostrando a jornada dela, a experiência que ela teve em vida, que é uma experiência enorme, uma jornada muito grande. Então, eu te agradeço, Tia Petinha, pela essa entrevista. E espero que a gente possa fazer mais, né? Trazer mais vezes para os meninos, trazer novos projetos lá para a escola, se você puder participar um dia ou outro. Isso. Então é isso. Ah, tá bom. Sempre às ordens. Oi, eu sou a Analice, eu tenho 20 anos. A leitura, né, ela iniciou em mim muito nova, grande parte, né, por influência da minha mãe, que sempre me incentivava a ler. Ela costumava comprar para mim, né, revistinhas da Turma da Mônica no supermercado, que vendia na época, e era de fácil acesso. Algumas vezes, né, eu precisava acompanhar a minha mãe na escola onde ela trabalhava até um pouco mais tarde, né, e então eu sempre ficava lendo, algumas vezes também pegava emprestado livros, né, na escola mesmo onde ela trabalhava, e era uma forma de me distrair. Até que com mais ou menos uns 10, 11 anos eu conheci uma professora, que ela me dava aula no caso, e nessa escola onde eu estudava, ela tinha um armário cheio de livros que ela gostava de ler. Como ela sabia que eu também gostava, ela sempre deixava eu ir até o armário dela e pegar emprestado alguns livros, né? E foi quando eu comecei a ler mais, porque eu não lia só o que era imposto a mim, né? Porque na época tinha que ler pelo menos um livro na escola, que os professores decidiam qual seriam, né? Então, como ela me dava a oportunidade de ler o que eu quisesse, foi quando eu comecei, né, a querer ler mais, eu comecei a gostar de ler. Eu já gostava, né, mas eu comecei a gostar mais e procurar mais. Então, eu acredito que essa professora foi muito importante na minha vida. Até que chegou a pandemia, né, em 2020, eu tinha aproximadamente uns 14 e ia fazer 15 anos. Que foi um momento, assim, acredito que complicado, né, para todo mundo. Não tinha muito o que fazer, a gente só ficava em casa. Eu comecei a ficar muito ansiosa, né, porque eu só ficava em casa, eu não conversava com ninguém, não via meus amigos, não ia para a escola. E foi quando, né, teve essa virada de chave na minha vida como leitora. Foi quando eu comecei a ler. Eu comprei um Kindle na época, que é tipo como se fosse um tablet, mas só para leitura. E aí eu comecei a ler muito, né, porque hoje em dia é muito fácil de você achar livro, qualquer livro que você quiser praticamente, online, né. Então foi onde eu comecei a ler muito mais. Então foi um ano que eu li mais de 130 livros. Eu nunca mais consegui ler esse tanto de livro, eu nunca mais tive tanto tempo assim. Mas foi uma época muito boa, eu lia muito, eu tinha muito sobre o que conversar com as outras pessoas, porque eu lia o tempo todo, então eu conheci muita coisa. É como se você vivesse, né, junto com os personagens. Então eu vivi muitas histórias. Então, assim, foi um momento muito importante para mim. É divertido até, né, na verdade. Hoje em dia, né, eu não tenho mais tanto tempo quando eu tinha no ensino médio. Então, a quantidade de livros que eu leio é bem menor. Porém, a leitura para mim é isso, é se divertir, é ler o que você gosta, mas também ler, né, sobre coisas importantes. Porque hoje em dia você precisa saber encontrar, né, uma forma de se destacar, querendo ou não. E eu acho que saber sobre as coisas, né, ler sobre as coisas, entender sobre as coisas, é a chave para tudo. Então é isso, ler para mim é ter o conhecimento mesmo, nas suas mãos, assim.